Um universo enigmático, envolto em mistérios e pouco explorado. Seres com hábitos de vida extintos, criaturas que já não mais existem, indivíduos que teriam vivido por séculos, e gigantes cuja suposta presença vagou pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Estamos, é claro, nos referindo à época pré-diluviana. A Bíblia relata o período anterior ao dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo o texto bíblico, na civilização humana da era pré-diluviana, houve grandes realizações, mas também a perpetuação de uma cultura marcada pelo pecado. Como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas fizeram? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Essas são as questões que exploraremos neste vídeo. É evidente que a primeira família antes do dilúvio foi a de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Conhecemos o primogênito do casal inaugural como Caim, enquanto Cain ficou conhecido como o primeiro homicida do período antediluviano, tendo perpetrado o brutal assassinato de seu irmão Abel. Após esse terrível crime, Cain recebeu uma marca de Deus e ergueu uma cidade na região conhecida como Terra de Nod. Esta cidade, em homenagem ao seu filho primogênito, foi chamada de Enoque, sendo a primeira mencionada na Bíblia. Ao contrário das teorias extrabíblicas, a Escritura explicita que o homem foi criado por Deus com capacidade racional e moral, o que implica que, enquanto ele avança em sua jornada intelectual, adquirindo conhecimento e desenvolvendo novas tecnologias, permanece como um ser moralmente responsável. Não houve um desenvolvimento evolutivo das espécies, como argumentado por certos cientistas. Isso é evidente ao examinarmos os relatos bíblicos do período antediluviano, onde Caim é descrito como o primeiro ser humano nascido. A Terra já estava suficientemente desenvolvida na época para permitir a construção de uma cidade. Os descendentes de Caim foram os responsáveis por grandes inovações, como Jubal e Tubal-Caim. Na sociedade antediluviana, eles aprenderam a viver em tendas e a criar rebanhos de gado, desenvolvendo também as artes por meio do uso de instrumentos musicais e da fabricação de ferramentas de cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra que ele já possuía as habilidades e os recursos necessários para construir uma grande arca. Assim, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é claro que houve um notável avanço tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se questionam sobre a duração dessa era, mas a Bíblia não aborda diretamente esse assunto. No entanto, diversos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que as demais narrativas bíblicas. Até o momento, diversas tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas elas se mostraram inconclusivas. De fato, a única fonte que oferece alguma informação cronológica sobre a era antediluviana é a lista genealógica presente no capítulo 5 do livro de Gênesis. No entanto, é pouco provável que alguém consiga estabelecer datas precisas a partir desses registros, simplesmente porque essa não é a intenção principal das genealogias bíblicas. Elas estão mais preocupadas em traçar as linhagens do que em fornecer dados cronológicos específicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas, o que significa que podem conter lacunas intencionais para destacar indivíduos de particular importância na história bíblica. Por exemplo, quando uma pessoa é dita ter gerado outra, isso implica que a primeira é apenas um antecessor deste último, não necessariamente seu pai direto. Esse padrão é corroborado por outras genealogias bíblicas, levando muitos estudiosos a acreditarem que o mesmo pode ser verdadeiro para a genealogia presente no capítulo 5 de Gênesis. Com base nos registros genealógicos apresentados em Gênesis capítulo 5,
Os estudiosos podem ao menos observar que os significativos avanços no mundo antediluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana. Naquela época, havia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Embora existam interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que adota uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia relata que o modo de vida pecaminoso que Caim adotou se disseminou rapidamente em toda a sociedade pré-diluviana. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia, conforme descrito nas Escrituras, além de ser um assassino duplo que se vangloriava de sua brutalidade. Após matar Abel, Caim não apenas não demonstrou arrependimento, mas também considerou injusta a punição que Deus impôs a ele. A Bíblia também relata que durante o período pré-diluviano, os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Embora alguns interpretem isso como uma fusão entre seres espirituais e humanos, sugerindo que anjos caídos se relacionaram com mulheres na terra, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é que essa união resultou na deterioração da humanidade, promovida por relacionamentos entre os piedosos e os ímpios. Esse contexto de mistura levou rapidamente à prevalência da impiedade, caracterizando toda a civilização da época. Isso indica que naquela época, a linhagem de Seth, que representava aqueles que mantinham o conhecimento de Deus, acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim. Com o passar do tempo, essa fusão resultou em uma depravação espiritual que atingiu um nível intolerável. Nesse contexto, os Nefilim estavam presentes na Terra. Alguns estudiosos sugerem que os Nefilim eram gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, muitos estudiosos do Antigo Testamento têm uma visão diferente. Eles argumentam que é mais provável que os Nefilim fossem figuras poderosas e renomadas na antiguidade, exercendo domínio por meio de atos tirânicos, o que agravou ainda mais a condição da humanidade em sua espiral de pecado. Apesar disso, durante o período pré-diluviano, também havia indivíduos genuinamente comprometidos com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continua a ser lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque é outro exemplo, tendo uma relação tão íntima com Deus que foi levado sem experimentar a morte. Foi durante esse período que Noé nasceu, cresceu e amadureceu como indivíduo. Nos últimos anos antes do dilúvio, Noé se destacava como uma rara exceção. Ele permanecia fiel ao Senhor, enquanto a maioria se desviava. De acordo com a Bíblia, sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus chegou ao limite, diante da depravação generalizada da civilização, tornando-a insuportável. Assim, o período antediluviano chegou ao fim, com a ira de Deus sendo derramada e a terra sendo destruída. A situação era tão complexa que a maldade atingiu um nível alarmante, levando o escritor bíblico a registrar o descontentamento de Deus com a humanidade. Ele expressa esse descontentamento através de uma espécie de arrependimento, mencionando que Deus lamentou ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, descreve o desfecho da história pré-diluviana, afirmando que pelas águas também o mundo daquela época foi inundado e destruído. Tudo o que ocorreu naquele tempo serve como um aviso para nós. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que nos últimos dias desta era atual. O modo de vida semelhante ao pré-diluviano será replicado.
As pessoas viverão de acordo com seus próprios desejos e vontades, celebrando e se entregando para os prazeres da vida, mas estarão tão imersas em suas atividades que ignorarão o chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com as pessoas da geração pré-diluviana, elas só despertarão para a realidade quando o julgamento divino for desencadeado, sem oportunidade para retorno. Na verdade, Jesus usou uma ilustração para descrever este momento, comparando-o ao período pré-diluviano, quando os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Nos últimos dias, os impenitentes também serão removidos deste mundo pelo julgamento de Deus. Isso nos traz um apelo urgente para toda a humanidade. A Bíblia não descreve o mundo pré-diluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete forte de que um estilo de vida marcado pela ignorância dos padrões de Deus e pela entrega ao pecado inevitavelmente resultará em julgamento divino. Os paralelos entre o mundo pré-diluviano e nossa era atual deveriam nos alertar. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em resumo, o período pré-diluviano se destacou na história da humanidade. Houve avanços tecnológicos e desenvolvimento cultural significativos, mas também uma grande presença de pecado e rebelião contra Deus. Seu fim abrupto, marcado por uma inundação catastrófica, serve como um aviso contundente para gerações futuras. Isso ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial permanecermos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando ansiosamente o retorno de Cristo.